apesar de Sansão ser um homem que tinha fé, que cria no imponderável de Deus, que conhecia o poder de Deus, e isso está escrito na Bíblia em Hebreus 11, versículos 32 a 34, onde a Bíblia diz assim: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força e fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos estrangeiros. A Bíblia nunca duvida que Sansão cria no poder de Deus, de que esse homem conhecia o extraordinário de Deus. Toda vez que ele vai sentir a sua força, a Bíblia diz assim: ele foi cheio do Espírito Santo, ou ele foi movido pelo Espírito Santo, ou o Espírito de Deus se manifestou na vida dele. Ele sabia que a força não vinha do seu cabelo, a força não vinha da sua coragem. Ele muito provavelmente não fosse aquele homem tão forte aos olhos humanos, um halterofilista assim, que tira a camisa e aparece o tanquinho da barriga. Não, ele talvez fosse uma pessoa simples que ninguém desse muita atenção, mas quando ele era cheio do Espírito, algo tremendo acontecia. E ele sabia que isso vinha de Deus. Isso é fé. Mas o que acontece com Sansão é que ele era um homem de fé, mas que não andava em fidelidade. Tem muita gente que crê no poder de Deus, que a gente pergunta: você crê que Deus pode fazer um milagre? Eu creio piamente. Você crê que Deus pode ungir a vida de alguém? Eu creio de todo o meu coração. Você crê que Deus ouve orações? Ah, eu sei, Ele já ouviu várias orações na minha vida. Mas às vezes essas pessoas cheias de fé não entendem que o próximo passo da fé é compromisso fiel a Deus. E às vezes eles querem viver fé, o imponderável de Deus, sem um compromisso de fidelidade a Deus. E sabe, toda vez que você quer viver a fé sem a fidelidade, em algum momento você vai cair da fé. E é exatamente isso que vai acontecer com Sansão. Sansão, desde pequenininho, ele entendeu que fé e fidelidade precisavam andar juntos. Mas ele não queria viver fé e fidelidade ao mesmo tempo. Por que ele entendeu desde pequenininho que fé e fidelidade precisavam andar juntos? Porque a sua mãe, desde que começou a gerar essa criança, ela dedicou essa criança ao Senhor e fez um voto, ela, e depois ensinou esse voto ao seu filho, o voto de nazireado. E nesse voto de nazireado, ele começou a tomar consciência desde pequenininho de que ele tinha sido escolhido por Deus e consagrado a Deus, e que a vida dele devia ser a vida de alguém consagrado a Deus. Então o cabelo não era a fonte da sua força, mas representava e era um símbolo de que ele era um homem que durante toda a sua vida devia viver para Deus. Ele não podia comer determinadas comidas. Por quê? Porque ele era um homem dedicado ao Senhor. Ele não podia tocar em bebida forte. Por quê? Porque ele era um homem dedicado ao Senhor. E tudo isso fazia parte de uma pureza cerimonial, que na verdade era só um símbolo de uma pureza espiritual que esse homem precisava viver.
Não adianta eu vestir um terno bonito aqui, uma gravata, para parecer que eu sou uma pessoa distinta, e quando eu sair lá fora, eu tenho uma vida pregressa, horrível. Não adianta eu colocar um manto de sacerdote, ou uma bata sacerdotal, se dentro dessa bata sacerdotal, que ela representa, é um símbolo cerimonial, se não houver consistência. Os símbolos existem dentro da fé para nos lembrar as razões da nossa fé. Quando a gente, por exemplo, batiza alguém nas águas, a gente não está dizendo que a água do batismo é poderosa e os pecados ficam boiando naquela água. E nem está dizendo para você que aquele batismo é poderoso, aquela água tão forte que você não vai entrar no inferno porque aquela água passou por você. Aquilo é um símbolo da nossa fé, de que quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você é lavado dos seus pecados no sangue de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, e que você decide morrer para a sua velha vida, para nascer de novo em Cristo Jesus, para uma nova vida, em que Ele vai ser o Senhor da tua vida. E então a gente batiza as pessoas. Mas se aquela água e aquele símbolo não tiver um significado maior no teu coração, não vale nada. A gente participa, por exemplo, de uma cerimônia aqui na nossa igreja, todos os meses, a ceia do Senhor. E a gente pega um pedacinho de pão, e pega um cálicezinho, onde tem um suco de uva, não é isso? E a gente distribui, e a gente lê a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos diz que a gente deve comemorar a ceia do Senhor até a volta de Jesus, lembrando do que Ele fez por nós. E aquele pão representa o corpo de Jesus que foi pregado na cruz por nós, e aquele cálice representa o sangue de Jesus que foi vertido por nós. Ele continua sendo pão e ele continua sendo cálice de vinho ou suco de uva, mesmo depois que a gente ora e agradece a Deus. Eles não se transformam em outra coisa, porque eles são um símbolo da mensagem principal do Evangelho. Você só pode ser salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus, que tomou o teu lugar na cruz do Calvário. E sabe, quando eu como do pão ou bebo desse vinho, não tem um poder milagroso nesse símbolo que entra dentro de mim e faz um plim e eu saí agora tonificado. Porque se tivesse, querido, eu não tomava uma vez por mês, eu tomava toda hora. Não é verdade? É um símbolo. Agora, se eu pego aquele pão, se eu pego aquele cálice e não entendo o valor que está por trás, e se a minha fé não faz parte desse símbolo, então não tem sentido. Então Sansão usava o cabelo, e em alguns momentos ele não comia as comidas que deveria não comer, como símbolo de consagração, mas ele não tinha entendido ainda que a pureza cerimonial não tem sentido se não houver pureza espiritual. E ele vai se tornando ao longo da sua vida tremendamente complacente consigo mesmo e complacente com o seu caráter. Esse negócio é muito complicado. Quer dizer que eu não tenho opção? Desde o ventre da minha mãe fui escolhido para ser consagrado a Ele, não tenho opção? Será que eu não posso fazer o que eu quero? A história de Sansão diz que mesmo que você tenha sido escolhido por Deus e ungido por Ele, você continua podendo fazer o que você quer. Você sempre terá opção. Mas as consequências das suas decisões vão acompanhar a tua vida. E aí ele começa a flexibilizar a sua pureza interior. E apesar da palavra de Deus mostrar que existiam valores que deviam seguir a sua vida, acompanhar a sua vida, ele começa a fazer
tudo segundo a cabeça dele. Primeira coisa que ele faz, ele casa-se com uma mulher que não pertencia ao povo de Deus. E a Bíblia já tinha ensinado que não há comunhão entre luz e trevas. E que fica muito difícil a gente conviver numa família se a gente não tiver os mesmos valores espirituais. Um vai puxar para um lado, outro vai puxar para outro. E a gente vai olhar, por exemplo, para a história de Sansão, vai olhar para a história de Salomão, e a gente vai perceber em vários momentos da história de Israel que algumas pessoas se perderam por não entender que a gente tem que buscar valores na vida da gente, inclusive dentro da família. Depois, ele se torna tremendamente complacente com a sua sexualidade. E ele começa, depois que matam a sua primeira esposa, a frequentar prostíbulos. Olha só o que diz a Bíblia. Capítulo 16, verso 1. Sansão foi a Gaza, uma cidade dos filisteus, e viu ali uma prostituta, e coabitou com ela. E de repente aquilo que passava a ser uma concessão. Bom, eu posso me casar, e na verdade você pode casar com quem você quiser. Essa é uma vontade permissiva de Deus. Mas você vai carregar o ônus dos conflitos de valores que vão acontecer na vida. Por isso que Deus diz, toma cuidado com quem você casa, com que valores você casa, porque você casa com os valores da pessoa. E quando a gente começa a flexibilizar um pouquinho os nossos valores, a gente vai flexibilizando mais. E ele já era apaixonado pela cultura e pelo jeito de ser dos filisteus, porque tudo na vida dele rodava em torno dos filisteus. A primeira esposa era do povo dos filisteus. E a festa do casamento que ele fez era uma festa parecida ao estilo dos filisteus. As charadas que ele inventava faziam parte do estilo de casamento dos filisteus, e foi a desgraça da vida dele. E agora então ele copia não mais apenas o jeitão, mas ele entra dentro da cultura, e na cultura daquele tempo parecia uma coisa normal um homem frequentar um prostíbulo. E ele diz, por que eu não posso fazer isso? Afinal de contas eu tenho hormônios. Afinal de contas eu tenho desejos. Mas a nossa vida não é controlada só pelos nossos hormônios e pelos nossos desejos, ela precisa ser controlada pelos valores de Deus. E se nós temos fé e não temos a fidelidade aos valores de Deus, nós nos quebramos ao longo do tempo. E esse homem então se envolve com essa prostituta, e a sua vida então não começa mais a refletir o caráter de um homem de Deus, ou um homem comprometido com Deus. Ele continua tendo fé, ele continua crendo no poder de Deus. Sabe o que é interessante? Deus continua visitando a vida de Sansão. Às vezes eu leio essas coisas, meu sangue italiano fica fervendo. Ah, Deus, pega logo, segura aqui, dá uma chacoalhada que está precisando. Até que Deus faz isso comigo, eu digo, Senhor, obrigado pela tua misericórdia, que se não fosse a tua misericórdia eu estava perdido. A misericórdia do Senhor, diz a Bíblia, é a causa de não sermos consumidos. E diz a Bíblia ainda, a misericórdia do Senhor se renova para conosco a cada manhã. Mas toda vez que a gente se afasta dos valores de Deus, a gente vai se quebrando internamente. E toda vez que desejamos viver uma dicotomia entre fé e vida prática, entre fé e fidelidade, entre fé e caráter, nós sempre vamos perder a batalha. Sabe por quê?
Porque Deus não pode abençoar o pecado. Deus não pode abençoar o pecado. A ruína da fé do homem Sansão veio da ruína do seu caráter. Vocês estão aqui e a gente está cultuando a Deus juntos. E vocês gastam tempo para ouvir uma palavra de pregação. A única coisa que eu tenho para oferecer é minha fé, minha comunhão com Deus, e a gente estuda a Bíblia juntos. Mas no dia em que o meu caráter não condisser com a minha fé, eu não tenho credibilidade. E acabou o ministério. Não é verdade isso? Agora, isso não funciona só para um pastor, queridos. Funciona para todos nós. Deus está trabalhando na tua vida. Você é um homem e uma mulher de fé, senão você não estaria aqui. Você não gastaria esse tempo. Se você não cresce em Deus, se você não confiasse na graça de Deus, se não houvesse dentro do seu coração algum tipo de busca. Mas eu quero dizer para você que a tua fé tem que ser revestida de um compromisso com o Senhor. E esse compromisso não é um compromisso apenas cerimonial ou simbólico, onde eu digo, olha, eu vou frequentar a igreja, ou eu vou dar meu dízimo, ou vou fazer isso, ou fazer aquilo, ou vou carregar um amuleto, sei lá o quê, ou vou... Não, queridos, porque essas coisas são só símbolos. Esse compromisso se reveste de compromissos com Deus que afetem os valores e as decisões da nossa vida. E aí, não vai haver dicotomia, diferença entre o símbolo da fé que eu ostento, daquilo que eu vivo e sou. Uma fé que não transforma a vida, ela se torna uma grande ilusão que corrompe a nossa comunhão com Deus. Porque toda vez que Deus, com o seu poder e a sua graça, entra na nossa história, algo vai acontecer na nossa vida. A gente vai começar a sentir as diferenças, os propósitos de Deus, as coisas de Deus acontecendo. Há vários anos atrás, eu ganhei para Jesus um homem que vivia aqui no nosso país, mas eu não conhecia a história dele. Ele era do Canadá e eu não conhecia muito bem a história dele. E eu me lembro que ele estava dirigindo a sua moto e um dia ele parou de frente a uma vitrine e viu a imagem dele naquela vitrine. E ele estava com um cigarro na boca. E aí ele olhou para aquela imagem e o Espírito Santo disse: eu não estou gostando do que eu estou vendo em você. E ele não tinha entendimento nenhum das Escrituras, de nada. Ele saiu correndo com a sua moto e bateu na minha casa. E disse: Pascoal, eu tive uma experiência muito estranha. Eu parei ali na frente da vitrine, me vi e eu estava com um cigarro na boca. E ele perguntou: crente aqui no Brasil fuma? E eu falei para ele: não. E por quê? E aí eu falei que toda forma de vício, de toda forma de dependência, é alguma coisa que a palavra de Deus diz que nós não devemos viver. Nós não devemos ser escravizados por nenhum desejo, nem por nenhuma substância, mas nós devemos ser livres. Esse é o propósito de Deus. E toda pessoa que fuma tem dificuldade de parar de fumar, porque a nicotina é uma substância, uma droga que escraviza, além de fazer outros males ao corpo. Aí ele saiu com aquele sentimento no coração, e dali em diante eu não senti mais cheiro de cigarro nele. Aí um outro dia ele me liga e diz assim: você precisa me atender imediatamente. Eu disse: e agora? Tá, venha. Aí ele veio com a sua Bíblia em inglês. Ele disse assim: você pode ler esse versículo para mim? E aí era um versículo muito forte das Escrituras, que dizia que determinados tipos de pecados cometidos pelo homem, aqueles que cometem esses tais pecados, não herdarão o reino dos céus.
E entre esses títulos de pecados, havia um em especial que chamava a atenção dele, e falava a respeito do homossexualismo. E ele disse: você pode me explicar esse texto? E eu falei para ele, falei assim: eu não tenho que explicar, está escrito aqui, a Bíblia diz assim, assim e assim. E ele disse: mas é isso mesmo? Eu falei: é o que está na Escritura. Passado alguns dias, ele me telefona e diz assim: eu quero te dar o meu novo número de telefone, quero te dar o meu novo endereço. Tá bom. E aí marcamos um horário, ele veio conversar comigo e disse assim: quero contar a minha história para você. E aí contou a história dele. Ele tinha abandonado a sua esposa no Canadá, tinha chegado no Brasil com a roupa do corpo. Ele foi para a Praça da República em São Paulo, sentou no banco da praça. É um lugar de prostituição no centro de São Paulo. Sentou-se um homem do lado dele, começou a perguntar a história, e ele contou a história e disse: não tem problema, eu te hospedo na minha casa, vem agora. Mas ele tinha que trocar a sua hospedagem por favores sexuais. E ele estava ali há alguns meses. E quando ele leu as Escrituras, ele entendeu que aquele não era o propósito de Deus. Ele pegou as coisas dele, colocou na mala e saiu imediatamente sem saber para onde ia. E Deus preparou um novo lugar, uma nova casa, um novo contexto. A história desse homem é muito bonita. Ele vai voltar para o Canadá, ele vai reencontrar sua esposa, pedir perdão. Ela já estava casada com outro homem. Ele falou: não quero atrapalhar a tua vida, mas quero dizer que eu fui um canalha, um sem vergonha, porque nem disse onde fui. Abandonei tudo e todos. Encontrou o seu pai, a sua mãe, e teve a oportunidade de conduzir a Jesus, o seu pai que estava morrendo de câncer. Mas sabe, tudo isso aconteceu porque fé na vida daquele homem não era apenas um sentimento, se transformou num compromisso, onde os valores da vida podiam ser transformados, e alguns preços tiveram de ser pagos, mas que fizeram diferença na sua história. Sansão conhecia muito bem tudo isso, e a ruína do homem Sansão veio por causa de uma fé que não envolvia o seu caráter. Eu tenho uma pergunta para você. Esse sentimento que você tem de servir a Deus, essa fé que está aí no teu coração, ela pode ser vista na maneira como você vive, na maneira como você trabalha, na maneira como você namora, na maneira como você conduz os seus negócios, na maneira como você fala. Porque, queridos, a fé e o caráter precisam se fundir no dia a dia da nossa vida. E se isso não acontecer, a nossa fé não tem sentido. Porque os nossos atos sempre vão falar mais alto do que as nossas palavras. Os seus valores, aquilo que rege o teu dia a dia, precisa ser a expressão da sua vida de fé. Que tipo de líderes, de homens de Deus podemos ser se o nosso caráter não revelar a fé num Deus vivo, santo, justo e todo-poderoso? E sempre a gente vai ver a derrota quando fé e caráter não andarem juntos. Segunda coisa que esse texto me ensina: Sansão viveu uma grande derrota porque ele não soube aprender com os seus erros. Uma das coisas tremendas que a Bíblia vai nos ensinar é que não tem ninguém perfeito. Eu não sou perfeito. Você não é perfeito. E todos nós falhamos, num grau maior ou menor. Agora, tem um ditado popular que diz assim: errar é humano, não é isso? Agora, permanecer no erro, o que é? É burrice. E eu poderia dizer a mesma coisa de Sansão. Sansão, ele vai cometer alguns erros,
a misericórdia de Deus se revela na vida dele, e ele não aprendeu com esses erros. Olha só o que diz a Bíblia. Juízes capítulo 16, versículos 15 em diante, a Bíblia diz assim: disse-lhe ela: como podes dizer eu te amo, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a alma dele se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe, e se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me tornaria fraco, e seria como qualquer outro homem. Essas palavras que estão aqui no capítulo 16, vai aparecer no final da história de Sansão, quando surge um personagem chamado Dalila. Dalila não era a prostituta de Gaza. Dalila era uma mulher com quem Sansão não se casara, mas se juntara. E quando os homens da cidade souberam que ele estava convivendo com Dalila, morando com ela naquela casa, então chamaram os homens, os filisteus, chamaram a Dalila e disseram o seguinte: olha, nós vamos dar para você uma quantidade de prata, para você descobrir como é que a gente pode pegar esse homem que está sendo uma pedra no nosso sapato e dar um jeito nele, porque ele é muito forte, a gente vem com um exército aqui, não é? E ele acaba conseguindo fugir, a gente não consegue. E ela ficou então animada com a possibilidade de receber aquela fortuna, que seria uma grande quantidade para aquele tempo de dinheiro. E ela então continua a dar asas àquele envolvimento afetivo com Sansão. E ele então diz para ela: não, olha, se você me amarrar com 7 cordas novas, eu não vou conseguir quebrar essas cordas. E então ela diz isso para os homens da cidade, e os homens da cidade ficam escondidos num quarto. Quando Sansão está dormindo, ela vai lá e amarra Sansão com as 7 cordas novas. E quando ele está dormindo assim, ela grita: Sansão, os homens da cidade estão invadindo a casa. Eles já estavam dentro da casa. E Sansão acorda, arrebenta as cordas e dá um jeito naqueles homens. E ela faz isso 3 vezes. E ele vai se deixando, e cada vez que ele vai contando uma história, ele vai chegando perto da verdade, do sentimento, até que ele conta toda a verdade. E ele é preso e é colocado num circo da cidade, e todo o povo ia olhando ele, empurrando um moinho, cego porque vazaram os olhos dele. Agora olha o que aconteceu no primeiro casamento de Sansão, Juízes 14, versículos 16 e 17. E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois puseste aos filhos do meu povo um enigma e não mo declaraste a mim. E respondeu-lhe ele: eis que nem a meu pai nem a minha mãe eu declarei, tu declararei a ti. E assim ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. E sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe declarou, porquanto importunava. E então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Uma das piores tragédias da vida é não aprender com os erros do passado. John Maxwell, um autor que tem escrevido sobre liderança, disse assim: erros tornam-se erros quando, ao percebê-los, agimos de forma incorreta. Agora, os erros se tornam fracassos quando continuamente respondemos a eles de forma incorreta. Eu posso errar,
Mas se eu continuo a permanecer no mesmo lugar das coisas erradas e fazendo as mesmas coisas erradas, então pode ter certeza que um fracasso, uma tragédia vai acontecer. Quanta tolice, Sansão, e muitos de nós temos praticado. Às vezes nós estamos tão seguros de nós mesmos que não percebemos que estamos caindo nas mesmas armadilhas da vida. Você já fez alguma coisa errada? Todo mundo fez. Agora você já percebeu que existem algumas áreas da tua vida em que você tem uma suscetibilidade a repetir os erros? E de alguma maneira, estas falhas que se repetem nos revelam as fraquezas que temos escondido de nós mesmos. Ou seja, os pontos vulneráveis da nossa vida. O nosso calcanhar de Aquiles. Quando nós lemos Juízes 16 e comparamos com Juízes 14, nós vemos como Sansão era conduzido pelas suas paixões. As suas paixões falavam tão mais alto, por isso ele agia com ingenuidade e se tornava presa fácil do inimigo. Quando a nossa fé não transforma os nossos valores, quando a nossa fé não transforma o nosso caráter, nós vivemos essa vida impulsionado pelas nossas paixões. E aí a gente faz as mesmas bobagens sempre. Você já viu aquele que cai no conto do vigário? Acho que o conto do vigário mais antigo que tem, pelo menos no nosso país, eu não sei em outros países, tá? Mas pelo menos no nosso país, é vender o bilhete premiado de loteria. Você já ouviu desse conto? Né? A gente chega lá e diz assim, eu estou com aqui esse bilhete premiado, eu não consigo, não sei como é que funciona, mas eu estou precisando muito de dinheiro. Você não quer comprar o meu bilhete? Porque eu não tenho tempo, geralmente é no fim de semana, de esperar para ir na Caixa Econômica e receber o meu prêmio. Eu estou precisando de agora, eu não tenho problema de você ficar com a diferença. Aí você fica pensando, vou ganhar muito dinheiro. Eu vou ganhar muito dinheiro. Aí você vai lá e compra o bilhete premiado. E aí no dia seguinte você vai descobrir que não tem bilhete premiado. Agora, uma das coisas mais estranhas é que geralmente quem cai no conto do vigário fica envergonhado de ter caído no conto do vigário. Porque o conto do vigário nada mais é do que a revelação da paixão. Você está afim de ficar rico, não importe quanto você tem que passar por cima dos outros. E geralmente essas pessoas vão cair em outros contos do vigário ou vão conduzir contos do vigário na sua vida, porque vão entrar em negócios escusos, que talvez não pareçam tão escusos ao primeiro tempo, mas que se tornam escusos ao longo da vida. Sabe por quê? Porque eles estão desejando ganhar muito dinheiro. E queridos, a gente acha desculpas maravilhosas para ganhar muito dinheiro. Porque se eu tivesse muito dinheiro, eu ia fazer muita caridade. Porque se eu tivesse muito dinheiro, eu ia ajudar toda a minha família. Porque se eu tivesse muito dinheiro, eu ia ofertar a Deus. Queridos, se você não aprendeu a fazer isso quando você não tem dinheiro, quando você tiver dinheiro, você não vai fazer mesmo. Porque o teu coração vai ser dominado pela sua paixão sempre. As áreas que você tem caído são áreas que Deus precisa tratar na tua vida, porque são as paixões da sua alma em que o Espírito de Deus tem que trabalhar, em que algumas coisas têm que mudar. E os valores precisam mudar, porque se os valores não mudarem, a gente vai cair nos mesmos erros outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez. Eu estava estudando esse texto e me veio à mente Provérbios capítulo 7. É interessante esse texto, falando sobre sexualidade. Diz assim:
Trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento como seu melhor amigo. Eles conservarão você longe das mulheres imorais, das mulheres de palavras sedutoras. Uma vez eu estava olhando pela janela da minha casa e vi vários rapazes sem experiência, mas notei que um deles era mesmo sem juízo. Esse rapaz estava andando pela rua perto da esquina onde morava uma certa mulher, e ele passava por perto da casa dela, e ao anoitecer, quando já estava escuro, e aconteceu que essa mulher foi encontrar-se com ele, vestida como uma prostituta e cheia de malícia. Ela era espalhafatosa e sem vergonha, estava sempre andando pelas ruas, ficava esperando em alguma esquina, às vezes numa rua, outras vezes na praça, e ela chegou perto do rapaz e o abraçou e beijou, e então com um olhar atrevido disse: paguei hoje os meus votos, e a carne da oferta de paz está comigo. É que quando a gente faz, no conceito da religiosidade judaica, faz uma oferta de gratidão a Deus, você come o alimento, só que você não pode comer esse alimento sozinho, você tem que contar para alguém o milagre. Por que você está comendo esse alimento e agradecendo a Deus? Então ela pegou essa desculpa religiosa e disse assim: eu fiz uma oferta para Deus, eu não posso comer sozinho. Por isso saí procurando você, eu queria encontrá-lo, e você está aqui. Já forrei a minha cama com lençóis de linho colorido do Egito, e eu a perfumei com mirra, aloés e flor de canela. Venha, vamos amar a noite toda, passaremos momentos felizes nos braços um do outro. O meu marido não está em casa, ele foi fazer uma longa viagem, levou bastante dinheiro e só voltará daqui a alguns dias. Assim ela o tentou com seus encantos, e ele caiu na sua conversa. E num instante lá foi ele com ela, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha. Onde uma flecha atravessará o seu coração, era como um pássaro que entra num alçapão sem saber que a sua vida está em perigo. Agora, meu filho, escute, preste atenção no que vou dizer. Não deixe que uma mulher como essa ganhe o seu coração, não ande atrás dela, pois ela tem sido a desgraça de muitos homens e tem causado a morte de tantos que nem dá para contar. Se você for à casa dessa mulher, estará caminhando para o mundo dos mortos pelo caminho mais curto. Como uma mulher do livro de Provérbios, Dalila seduz Sansão para revelar o segredo da sua força. E a cada novo jogo de sedução, ela chega mais perto de revelar a verdade. O que está por trás desse texto é uma coisa muito simples, querido. As suas paixões cegam você. Eu tenho certeza que se Sansão tivesse um amigo sério do lado dele, ele ia dizer: Sansão, abre o olho, cara. Presta atenção. Será que você não está enxergando? E eu acho que Sansão ia ficar bravo com ele e queria bater no amigo. Porque quando a gente fica cego pelas nossas paixões, a gente se torna tolo em todos os sentidos e relacionamentos da vida. E queridos, tem muita gente cega pelas suas paixões. Eu não estou falando só da sexualidade, eu estou falando do dinheiro, eu estou falando de algumas coisas que a gente quer alcançar na vida, que não tem sentido para Deus. Necessariamente não são erradas, mas se tornam paixões que consomem a nossa vida e nos afastam do projeto de Deus. E a gente vai fazendo concessões e mais concessões, e de repente o fracasso vem sobre a nossa vida. Porque quando a gente está cego pelas nossas paixões, nós não enxergamos corretamente o cenário. E por isso nós estamos caindo nas mesmas armadilhas o tempo todo. Mas como é que eu lido com as paixões? Nós só poderemos vencê-las se colocarmos o nosso Senhor acima de qualquer paixão. E aqui, meus queridos, é a grande batalha de muitas pessoas que têm fé, mas não aprenderam a viver fidelidade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a Bíblia diz o quê?
e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Será que Deus não queria que Sansão tivesse uma família? Será que Deus não queria que Sansão fosse amado por uma mulher? Porque toda a história da vida de Sansão está envolvendo mulheres e ele nunca é amado, ele sempre é usado. Mas ele precisava tirar os olhos das paixões que ele tinha, para deixar que Deus mostrasse a ele a mulher que ele tinha escolhido e separado para ele. E aí a gente diz, não, eu sou dono do meu nariz, eu quero fazer do meu jeito. E aí Deus diz assim, vamos mexer na tua vida, vamos mexer nos teus negócios, vamos mexer nos teus valores, vamos mexer na maneira como você quer chegar ao teu propósito tão rápido. Porque por trás disso estão as suas paixões. E Deus vai ter que quebrar essas paixões. E sabe, quando Deus começa a quebrar essas paixões e a gente não é mais escravo delas, o suprimento da graça de Deus vem de uma maneira tão tremenda que a gente pode olhar para trás e dizer, eu sou abençoado. Talvez eu não tenha chegado naquilo que era a minha paixão, porque se eu chegasse eu ia me perder. E Deus sabe disso. Mas eu tenho sentido o cuidado e a bênção de Deus, inclusive nessas áreas da minha vida. Mas se você não quiser colocar Jesus acima das suas paixões, então você vai se perder nessa vida. Eu já contei para vocês, mas é tão forte essa cena que eu vou repetir. Há anos atrás eu fui atender um homem que estava endemoniado na sua casa, mais de 40 anos de idade. Ele estava andando como um bicho de 4 pela calçada. Ele tinha feito pacto com todos os demônios que você pode imaginar, em tudo quanto era terreiro de Umbanda, porque ele tinha um sonho, ele queria ser cantor popular. E então ele fez os pactos com esses demônios, esperando que ele pudesse ser cantor popular e ter sucesso. E quando eu cheguei naquela casa, eu pedi a Deus que desse consciência àquele homem, encostei o carro, ele sentou no meio-fio, me reconheceu e nós começamos a conversar. E eu cheguei para ele muito claro e falei, filho, você precisa colocar Jesus como o Senhor da tua vida, o diabo está destruindo a tua vida. Você estava andando de 4 que nem um bicho na calçada, possesso por demônios. Eu posso expulsar esses demônios, mas se você não receber Jesus, eles vão voltar e vão vir com mais 7, porque é isso que a Bíblia diz. Você precisa colocar Jesus como Senhor. E aí ele olhou para mim e disse assim, pastor, se eu tiver que parar de beber e de fumar, e se eu não for cantor popular, eu prefiro ir para o inferno com os demônios do que ter Jesus no meu coração. Nessa hora eu me levantei e disse, então eu não posso fazer nada por você, porque você está tomando as decisões da tua vida. O pior é que a história desse homem é triste demais. Ele fica possesso pelos demônios, ninguém consegue controlar essa vida, ele vai terminar a vida dele num manicômio, endemoniado. Porque quando a gente é dominado pelas nossas paixões, a gente perde a percepção da desgraceira que é a nossa vida e da desgraceira que a gente está fazendo os outros sofrendo do nosso lado. E como é que a gente é livre disso? É quando eu tenho a coragem de pelo menos ter um vislumbrezinho pequenininho e dizer, sabe de uma coisa, minha vida está uma desgraceira mesmo, as minhas paixões estão me destruindo, e eu quero convidar Jesus para ser o Senhor da minha vida. Ele vai arrebentar as tuas paixões. Eu quero deixar isso bem claro para você. Ele não vai colocar a mãozinha de bênção e dizer, ah, que bom, maravilha, porque senão você vai se destruir outra vez. Ele tem que destruir essas paixões que se tornaram deuses na tua vida. Essas paixões se tornaram a razão de você viver, a razão de você comer. E então Deus tem que arrebentar isso, para você poder ser livre.
para você poder ser livre. Sansão viveu a maior de todas as derrotas, porque ele não teve a coragem de deixar Deus ser a sua maior paixão. Ele não deixou Deus conduzir a experiência do seu amor. Ele não deixou Deus mostrar o valor e a utilidade da força que Ele tinha dado para ele. Porque se ele tivesse deixado, não existe paixão que resista ao poder do nosso Salvador dentro da nossa alma. Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus nos dá uma nova vida, nos dá um novo sentido. E é disso que a Bíblia fala para nós. E sabe o que é pior? É que esse homem não vai entender tudo que Deus estava fazendo. Sabe o que me chama a atenção? É que durante 20 anos da vida de Sansão, Deus não abandonou esse homem. Durante 20 anos, Deus o protegeu. Ele fazia tudo errado. Deus ainda o protegeu e o abençoou. Há quanto tempo Deus tem abençoado a tua vida? Queridos, isso chama-se misericórdia de Deus. Isso chama-se graça de Deus. Isso chama-se amor de Deus. Mas chegou um dia que ele não valorizou nem o restinho que tinha sobrado da dignidade e da unção de Deus na vida dele. E ele vai e diz para Dalila: tá bom, eu te amo mesmo. Ela não amava ele, mas ele diz: eu te amo mesmo. Está vendo essas 7 tranças que eu tenho aqui no cabelo? É porque eu nunca cortei o meu cabelo desde que eu nasci. E Deus me deu um sinal. E contou a história do anjo. E contou a história do cabelo. Explicou para ela, porque ela não conhecia o que significava ser consagrado ao Senhor. Nazireado. E ela espera ele dormir. E ele dorme um sono profundo. E ela pega uma navalha e corta todo o cabelo. Depois se levanta e diz a Bíblia que ele estava deitado no seu colo enquanto ela cortava todo o seu cabelo. E naquela hora, ela grita, outra vez: os homens da cidade de Sansão estão aqui. E aí quando ele se levanta, ele vê o cabelo no chão. E naquela hora, não era o cabelo que dava força, era o Espírito de Deus que lhe dava força. E naquele momento, o Espírito de Deus estava dizendo para Sansão: Sansão, você não tem a dignidade nem de honrar o meu símbolo que eu coloquei sobre você. Então o meu Espírito se retirou de você. E chegam os homens da cidade e invadem, e ele não consegue fazer nada, porque a força nunca fora de Sansão, era a bênção de Deus na vida dele. Talvez em algum momento ele imaginou que a força era dele, mas sempre fora de Deus. E a primeira coisa que os homens da cidade fazem é cegá-lo, furar os seus olhos. Pode ser que a força volte, pelo menos ele não sabe em quem vai bater. E o levam para um circo, na entrada da cidade. E o colocam como um animal empurrando moinho. E as pessoas naquela jaula olham e começam a dar risada: Sansão, olha lá o Sansão. E sabe o que é pior? Os homens da cidade dizem assim: Dagon, o nosso Deus, é mais forte do que o Deus de Sansão, porque ele foi subjugado. E sabe, tem uma coisa tremenda: toda vez que um homem de Deus cai,
Deus é envergonhado diante dos seus inimigos por nossa causa. Porque Ele colocou o seu Espírito e a sua bênção sobre a nossa vida. E aí chega um dia de uma festa, diz a Bíblia. E aí eles vão fazer a festa ao seu Deus, Dagon. E levam Sansão para ser a maior atração da festa. O homem de Deus que foi subjugado. E ele colocado entre duas colunas do templo de Dagon. E pela primeira vez na vida, Sansão faz uma oração. Deus, fiz tanta coisa errada. Minha vida está cheia de burradas. Será que mais uma vez só mais uma, o Senhor podia me visitar com o teu Espírito Santo? E sabe o que é tremendo? A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E Deus vai ouvir a oração de Sansão. E a força do Espírito de Deus está entrando na vida dele. Ele empurra as colunas do templo. E aquele templo desaba sobre todos aqueles que estavam rindo do nome de Deus. Não é uma vitória. Porque não era esse o propósito de Deus para Sansão. Não era o projeto exato que Deus tinha para a vida dele. Mas o Espírito do Senhor veio outra vez sobre a vida de Sansão. Nessa noite eu queria falar para você que há coisas que nos desqualificam. E na vida de Sansão houve várias delas. Para mim a mais forte é que ele foi dominado pelas suas paixões. E nunca deixou Deus ser o Senhor das suas paixões. Mas a coisa mais tremenda para mim desse texto é que mesmo do fundo do poço mais escuro, da desgraceira mais terrível da nossa história, se um filho de Deus olha para cima, com verdadeiro arrependimento e uma fé que esteja disposta a se comprometer, Deus ouve o nosso clamor e nos visita outra vez com a sua graça. Eu não sei, mas eu acho que naquela hora em que Sansão sentiu outra vez o Espírito de Deus envolvendo a sua alma, a Bíblia não fala, isso é da minha cabeça, eu acho que ele chorou. Sabe por que a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange? E eu quero dizer hoje que quem sabe hoje você vai chorar. Porque Deus quer fazer isso, ouvir o teu clamor e invadir a tua vida. E eu espero que não seja só para a última hora, porque aquele foi o fim da vida de Sansão. Mas eu espero de todo o meu coração que seja para começar uma nova vida no poder do Espírito Santo de Deus. Agora eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Não adianta a cerimônia se você não quiser deixar Jesus ser o Senhor das suas paixões, ser o Senhor da tua vida, o Senhor dos processos que vão continuar no teu dia a dia, o Senhor do teu caminho, o Senhor que vai pegar o teu passado e vai transformar esse passado em algo que Ele mesmo pela sua graça vai transformar
em mecanismos de ajuda para quem esteja sofrendo pelas mesmas paixões. Símbolos do poder transformador de Deus. Nessa noite eu queria orar junto com você. Uma oração de arrependimento. Uma oração de fé. E uma oração de entrega. Arrependimento, porque a gente comete tantos erros na vida. E talvez você tenha uma lista deles aí no teu coração. Fé, porque nós cremos. Eu sei que o Espírito de Deus está trabalhando aí na tua alma, porque o Senhor está aqui no meio do seu povo e quer fazer coisas tremendas nesse lugar. E entrega, porque aquilo que tem cegado você para não enxergar o cenário que está ao seu redor, Jesus precisa transformar. E aí você vai ter que deixar no altar dele, e algumas vezes ele vai ter que arrebentar isso. Mas é precioso, é. Só que é uma preciosidade que está desgraçando a tua vida. E você tem que deixar lá e deixar Deus começar algo novo na tua vida. E por isso, os passos que eu vou convidar você a dar aqui, para vir aqui na frente e orar junto com a gente, talvez sejam os mais difíceis. Não porque você não creia que Deus está aqui. Não porque você não saiba que precisa de Deus. Mas que você está entendendo que vai ter que deixar algumas coisas preciosas no altar de Deus. E a grande tentação é querer levá-las de volta com você. E você vai ter que pedir que o Senhor entre no teu coração e tome na mão dele, porque senão você leva de volta de novo. E só pelo poder e pela graça de Deus vai haver transformação e libertação. Se Jesus está falando isso com você e você quer, vem para cá, eu quero orar com você. Fé, confissão e entrega. É isso que a gente vai estar fazendo. Se Jesus está falando com você, vem para cá. Vamos orar juntos. Deus tem um plano, tem um propósito para a tua vida. Deus quer fazer algo tremendo na tua vida. Não tenho dúvida disso. Deus quer fazer algo tremendo na tua vida. Deus quer fazer algo tremendo. Mas Ele tem que trabalhar algumas coisas aí. Coisas que estão cegando você, que não te ajudam a enxergar o cenário. E de repente você está fazendo as mesmas coisas. Chega, começar de novo, mas com o Senhor, no poder dEle, na força dEle, no milagre dEle, na sabedoria dEle, nos valores dEle para a tua vida. Se você está lá em cima, desce aqui da galeria para cá, vem para cá. Se Jesus está falando com você, o mais importante é você ouvir a voz do Espírito e responder essa voz do Espírito e deixar Deus fazer o que Ele precisa fazer na tua vida. Esse silêncio atrapalha, né? Às vezes a gente quer que alguém fale alguma coisa. É porque nessa hora o Espírito Santo está falando com você. E você tem que responder para Ele. Então se Ele está falando com você, vem para cá. É o dia que Jesus quer te libertar, quer te transformar. E está havendo uma tremenda batalha espiritual aqui. E na autoridade do nome de Jesus eu quero repreender toda a força de Satanás que está segurando você e dizer: você tem toda a liberdade de escolher o que você quer da tua vida. Então escolha
Escolha o que você quer fazer. Escolha o que você quer fazer. São suas escolhas diante do Senhor. Talvez você esteja aí na sua casa assistindo a gente pela internet. Essa hora, a grande tentação é sair de perto, porque o Espírito de Deus está aí, assim como está aqui. E se Ele está falando com você, se ajoelha na presença de Deus agora, porque Deus quer fazer alguma coisa na tua vida. A primeira oração é tua. Sabe, as tuas paixões têm nome. Coloca na mão de Deus essas paixões. Fala o nome dessas paixões. E diz: Senhor, eu tenho sido aprisionado por isso. E eu tenho voltado sempre a essas mesmas coisas. Me perdoa. E diz: Senhor, eu quero te colocar como Senhor sobre as minhas paixões. Eu quero que os valores do Senhor me ensinem a viver a minha vida. Eu tenho medo de não conseguir colocar na tua mão. Por isso eu quero te pedir, me enche do teu Espírito, porque aquilo que vai acontecer seja milagre do Senhor na minha vida, mas um milagre que transforme os meus valores, que transforme a minha atitude, a minha postura, e que honre o teu nome, Senhor. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, tem aqui um povo que é teu, tremendo, maravilhoso, amado pelo Senhor. É tão tremendo, Pai, porque a tua palavra nos diz que o Senhor não apenas sabe o nosso nome, mas o Senhor sabe quantos fios de cabelo temos na cabeça. Tua palavra nos diz que a sua misericórdia se renova a cada manhã, e a tua misericórdia tem se renovado a cada manhã na vida desse teu povo. A tua palavra nos diz que é o teu amor que nos constrange, e o teu amor nunca foi retirado. Continua o Senhor a amá-los. E é por isso, Senhor, por causa desse teu amor, da tua presença, da tua graça, mesmo quando os teus inimigos, Senhor, te afrontam por causa da bênção que o Senhor tem derramado sobre essas vidas. É por isso que nós queremos te pedir: vem, Senhor, com a tua graça. E nesta hora eu quero te pedir, Senhor, que toda algema que Satanás tem colocado sobre essas vidas, na forma de paixão, na forma, Senhor, de concupiscência da carne, na forma, Senhor, de cegueira espiritual, seja, Senhor, arrancada pelo poder do nome de Jesus. E que nesta hora o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário lave, quebre as algemas, perdoe, mas que nessa hora as janelas do céu se abram e o Espírito de Deus venha e encha esses corações, e a presença do teu Espírito, Senhor, a presença do Senhor, o falar do Senhor, o poder do Senhor, seja algo tão tremendo, mas tão tremendo, que Jesus se torne o Senhor das paixões, e que as entregas aconteçam dia a dia, hoje, amanhã, depois de amanhã, até, Senhor, que haja uma firmeza na nossa alma, que proceda da tua graça. Senhor, que essas lágrimas sejam recolhidas no teu odre e escritas no teu livro, e que o decreto do céu venha perdoado, abençoado, sarado, transformado pelo poder de Jesus. E que eles saiam, Senhor, com um voto diante de Deus, um voto de consagração. Eles não vão ter o cabelo de Sansão, nem farão os mesmos votos que
fez sanção desde a sua infância, mas eles sabem que eles foram separados para a glória do Senhor, e a vida interior e a vida exterior tem que ser condizentes com essa separação. Por isso, Senhor, põe a tua mão de bênção e abençoa, põe a tua mão de graça e fortifica, põe o teu poder e transforma, põe, Senhor, o sangue de Jesus e liberta. É aquilo que eu oro no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Fica de pé aqui um pouquinho. Quero falar uma coisa para você. Quando a gente fala de paixões, a gente precisa de gente que nos acompanhe, para quem a gente vai prestar contas. Eu não vou pedir para isso acontecer aqui, porque isso é uma coisa que tem que ver com o coração. Tem alguém da sua confiança, gente séria, gente temente a Deus, que pudesse acompanhar você? Que todo dia você pudesse dizer: olha, tem uma área da minha vida que é complicada, e essa pessoa pudesse checar a tua vida e dizer assim: olha, como é que está essa área? Estou orando por você. Olha, está difícil, está complicado, estou pensando em fazer bobagem. Então, espera aí, vamos conversar, vamos orar junto. Sabe por quê? Porque a gente tem que prestar contas da nossa vida. Talvez tenha alguém dentro da sua casa, alguém da sua família, alguém que você confia, alguém que vai guardar o teu segredo. Não é alguém que vai divulgar as coisas difíceis do teu coração, tá? Mas que vai acompanhar você nessa jornada, porque a gente a cada dia vai ter que fazer uma entrega, e você vai ter que viver hoje com Jesus, e amanhã você vai acordar, vai ter que viver amanhã com Jesus, e pedir para Ele graça para esse novo dia. E quando você achar que está tudo bem, tem que no outro dia acordar de novo e viver com Jesus. Isso não é só para você, é para mim, é para todos nós. Por isso que existe o corpo de Cristo, a comunhão dos crentes. A gente presta contas uns para os outros. Mas você está no começo de caminhada, então escolhe alguém digno da sua confiança, alguém sério, tá? E diz: ó, você pode me ajudar? Estou vivendo uma batalha séria, já tomei uma decisão, mas eu queria que você me cobrasse dessa decisão. Eu estou te dando liberdade para você me cobrar. Você vai ficar irritado algumas vezes com essa pessoa, porque essa pessoa vai fazer o que você pediu, vai cobrar você. Mas cada vez que você ficar irritado, lembra, Deus colocou essa pessoa para te abençoar, e para fazer você enxergar o que algumas vezes você não consegue enxergar, e faz cair em bobagem. Então peça para Deus te revelar alguém sério. Se você não conseguir ninguém, tá? Pede ajuda para algum irmão aqui da igreja, tá? Talvez você nem conheça, mas se você não tem ninguém, não fica sozinho, que alguém te acompanhe nessa jornada. Esse é o propósito, tá bom? Porque a gente está falando de coisas que estão enraizadas na tua vida há quantos anos? Não é verdade? E eu não quero que isso aqui se torne mais um ato religioso, que amanhã acabou. Essa é uma nova construção, a gente vai dar um próximo passo. Diz: ah, pastor, você está me pedindo um negócio complicado. Eu vou ter que passar óleo de peroba aqui na minha cara. Mas vai ser bênção na tua vida. Vai ser bênção na tua vida. Você crê nisso? Crê? Então vai na paz do Senhor e pede para Deus te mostrar alguém para acompanhar você. Presta contas e pede para Deus te ajudar. Você vai ver como Deus vai te dar graça cada dia. Um telefonema, vamos orar junto. Como é que está a tua batalha? Olha, estou em perigo. Pode ter certeza que essa pessoa vai sair correndo. Vai lá, vem cá, vamos passar junto. Tinha um irmão que estava com um problema muito sério. Ele chegou para o líder da célula dele. Ele bebia e estava viciado em jogo. E o líder da célula disse para ele: que dia que você bebe e joga? Só na sexta-feira. Não tem problema, toda sexta-feira vem na sua casa, eu vou te dar o discipulado. Ele olhou para ele assim: tá doido? Eu falei: sério? Você não quer ajuda? Eu vou estar aqui com você. Depois de alguns meses ele disse: muito obrigado, porque toda sexta-feira, que era o dia da minha tentação, você estava aqui na minha casa. E sabe o que ele faz hoje?
ele discipula pessoas. Ele aprendeu a técnica com o discipulador dele, está fazendo a mesma coisa. Qual é o dia? Pode deixar que eu vou na sua casa. Queridos, é assim no reino de Deus. Hoje eu sou abençoado por alguém, cuidado por alguém. Amanhã você vai estar abençoando e cuidando alguém em outras áreas, ou quem sabe nessas mesmas áreas. Porque você é homem de Deus, você é mulher de Deus, ungido do Senhor, e Deus tem um propósito para a tua vida. Lembra sempre disso. A marca do Espírito está aí na tua vida. Você é bênção. Então vai na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Escolhe alguém. Tá sério? Tá certo? Escolhe alguém. Escolhe alguém, tá? E vai na graça do Senhor. Fica de pé, canta conosco esse louvor ao Senhor. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi para te servir, se meu agir o teu amor também não refletir. Perdoa-me, Senhor, se teu caminho não segui, se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei, se meu caminho escuro tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei, se eu não te sondei, se teu querer pra mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, em tua graça sempre confiar. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi, se indiferente a tudo a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi, se só pra mim vivi, se meus talentos não desenvolvi. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, desfruto de nos dedicar a ti. Amém. Que essa seja a sua oração essa semana, amém?